Amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a preciosa paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que o Senhor tem para nos dar, é só querermos, né? Porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas Jesus venceu o mundo, então nós também venceremos, e nós precisamos crer e tomar posse dessa paz que o Senhor nos oferece para poder enfrentarmos os dias maus. Nós estamos voltando de um estudo que nós trilhamos, um caminho muito gostoso, falando sobre a cura divina. Foi um caminho gostoso esse, mas nós agora vamos andar por outro caminho, um caminho muito gostoso também. Na verdade, todos os caminhos que a palavra de Deus nos leva são assim deliciosos, porque nos ensina, nos encoraja, nos fortalece, nos consola. A palavra de Deus é tremenda, assim como o Senhor é tremendo. E nós precisamos, irmãos amados, queridos, amar esta palavra. Nós precisamos ter intimidade com essa palavra. Não tem como um cristão viver longe da palavra de Deus. Às vezes você até encontra e sabe de pessoas que até confessam que tem pouca intimidade com a leitura bíblica, mas assim, essa pessoa precisa se levantar, se erguer, se encorajar, né? Não tem desculpa, né? Às vezes, não gosto de ler. Eu particularmente não gosto de ler, mas eu leio a Bíblia, né? Às vezes meu esposo me cobra para ler um livro, alguma coisa, digo, moço, eu não gosto de ler, como é que eu vou perder tempo lendo outras coisas se o tempo que eu tenho é para ler a palavra do Senhor? Então, assim, eu te convido para entrar nesse novo tema que hoje nós vamos começar. Hoje eu quero te convidar para a gente conhecer as bênçãos do reino de Deus. Esse é o nosso novo tema, pelo qual nós estaremos passando alguns dias conhecendo mais por meio dessa infinita palavra. A palavra de Deus, ela se renova. Você lê hoje um tema, já entende de uma forma, amanhã você já entende de outra forma, o mesmo tema, o mesmo texto que você leu. E assim é porque o Senhor, ele tem sempre coisas boas para falar conosco. Porque a palavra de Deus é tudo na vida do cristão, é a bússola, né? E nós vamos entrar num assunto muito gostoso, mas antes de dar início, nós vamos falar com o Senhor, amém? Deus querido, muito obrigada por mais esse momento que estamos passando em Tua presença, por mais esse tema que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, pela inspiração da Tua palavra, pelas bênçãos que o Senhor tem para nos dar através da Tua palavra. Deus, nos ajude a crescer, meu Deus, na graça e no conhecimento. Deus, nos ajuda, Senhor, a moldar o nosso caráter por meio da Tua palavra, a viver nos Teus princípios, a aprender contigo, porque Tu és, ó Jesus, um exemplo para as nossas vidas. Deus, fica conosco nesse momento. Abençoa cada um que esse vídeo alcançar. Abençoa as nossas vidas. Transforma as nossas vidas, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz e tem esse poder para transformar vidas. Pai, nos abençoa, abençoa cada um que assistir esse vídeo, suas famílias, a minha família. Deus cuida de nós, Senhor, nos abençoando com as Tuas mãos fortes, nos protegendo, nos deixando seguros debaixo das Tuas asas. Nos ajuda, Senhor, nos direciona,
Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para enxergar o que precisamos para viver de acordo com a Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero te convidar para a gente ler Mateus 5, o tão conhecido Sermão do Monte, né? Vamos ler Mateus 5 do 1 a seguir, que diz, mais precisamente do 1 ao 12, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, saiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nesse nosso novo tema, nós estaremos caminhando por esses 12 versículos da Palavra de Deus. Nesse capítulo, temos o que é comumente chamado e muito bem conhecido por todos de o Sermão do Monte, onde encontramos a revelação dos princípios divinos, segundo os quais todos nós que somos cristãos e os demais devemos viver pela fé como filhos de Deus. Eu quero ler para você em Gálatas 2:20, que diz assim, ó: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, nós nunca vamos encontrar ninguém para nos amar da forma que Jesus nos amou. Nunca vamos. Jesus, ele deu a sua vida por nós. Jesus enfrentou uma morte dura, terrível, horrenda, a morte de cruz. Jesus, ele foi cuspido, humilhado, maltratado, julgado, perseguido, mas enfrentou tudo pela salvação das nossas almas. Que amor é esse? O amor de Jesus, ele é assim incalculável e já vem de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, está em tempo. Jesus te ama tanto que morreu por você numa cruz. E nós precisamos aprender a viver de acordo com os padrões divinos, porque já estamos crucificados com Cristo, né? E nós precisamos aprender a viver de acordo com a palavra de Deus, né? Como eu já falei para vocês, tem um filme, tem até um livro também, que deixa o questionamento para nós: em seus passos, o que Jesus faria? E será que nós estamos fazendo o que Jesus faria em determinadas circunstâncias da nossa vida, quando as dificuldades surgem, ou as afrontas, né? Assim que, ou coisa difícil é você ser afrontado, né? Mas será que estamos fazendo o que Jesus faria? Sei que precisamos ser crucificados com Cristo e não vivermos mais
as nossas próprias vontades, mas vivemos as vontades do Senhor, porque Ele vive em nós, né? Nós precisamos viver isso e nós podemos, mediante ao poder do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ler outro texto gostoso para você, que está em Romanos, e eu te convido para a gente ler juntos. Abre aí na sua casa, Romanos 8. Romanos 8, do versículo 2 até o 14, que diz assim, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas, irmã, isso é só os crentes? A palavra do Senhor nos diz assim: os que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Eu fiz isso um dia. Eu confessei diante dos homens a minha aceitação e mudança de vida a Jesus. Eu já devo ter falado em outro vídeo. Eu me converti aos 17 anos de idade. No auge da minha juventude, eu era muito sapeca, gostava de festa, gostava de beber, era assim, bem sapeca, eu era bem sapeca. Mas um dia eu tive um encontro real com Cristo. Esse encontro fez me deixar de viver segundo a carne, fez me deixar de viver os desejos, as vontades da minha carne para viver segundo o Espírito de justiça, que é o Espírito de Deus. E a partir daí, tenho me deixado ser guiada por a palavra de Deus, porque é esta palavra, amados irmãos, que nos orienta a seguir, né, de uma maneira que nós possamos agradar ao Senhor. Claro que nós não somos perfeitos, né? A palavra do Senhor já nos adverte que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, então a irmã não está sem pecado, não, estou cheia de pecados. Mas me reconciliando a cada dia com o meu Senhor, pedindo perdão ao meu Senhor, porque eu pertenço a um reino, o reino de Deus, e quero ir morar no céu. Então eu preciso ter essa intensa fome, essa intensa sede da justiça de Deus, né? E eu preciso dessa mudança na minha vida, porque eu preciso agradar ao Senhor. A Bíblia diz que viver segundo a carne, nós lemos aqui,
gera inimizade contra Deus. E assim, eu não quero essa inimizade, eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero e te convido para seguir os passos de Jesus, para vivermos segundo o Espírito, para sermos guiados pela palavra de Deus, para que nós possamos alcançar, aleluia, as bênçãos do reino de Deus. Amados irmãos, eu sei que muita gente nos critica. Muita gente acha que nós somos cafonas, mas eu preciso te dizer que eu sou feliz com Jesus. E se eu sou feliz com Jesus, você também pode ser. Ah, mas a irmã não passa nada. Passo muitas dificuldades. Se eu fosse te contar tudo o que eu tenho vivido nos últimos anos da minha vida, um vídeo de 20 minutos não daria. Talvez teria que fazer uma live aqui de 24 horas com os irmãos para contar tantas dificuldades pelas quais o Senhor tem me ajudado a passar. Mas eu sou feliz com Jesus porque a maior bênção Ele já me entregou na cruz do Calvário, que foi a minha salvação. E é por ela que eu luto diariamente, certo? Então eu te convido para viver essas bênçãos, essas bem-aventuranças do reino de Deus, essas coisas gostosas que o Senhor tem reservado para nós, certo? Eu vou ficar por aqui, mas nós estaremos dando continuidade a esse tema, ó. Um cheiro no seu coração. Curte, compartilha, comenta, divulga para mais pessoas. Vamos alcançar mais vidas, tá bom? Um beijo, ó. Fica com Deus.